Então vamos lá, vamos começar nossa aula de prescrição, uma das aulas mais importantes do curso de penal. Então, nós prometemos e está aqui, a aula de prescrição. Vamos começar hoje falando da parte 1 de prescrição, né? Com o conceito. Prescrição é a perda da pretensão punitiva pelo Estado em face de sua inércia em satisfazê-la dentro de prazos legais. O Estado perde o direito dele de promover a ação penal se ele não exercer o direito dele no prazo legal. Mesmo se tratando de um crime de homicídio, mesmo se tratando do crime de extorsão mediante sequestro, mesmo se tratando de um latrocínio, existe um prazo limite para que o Estado possa buscar essa punição. No caso desses crimes que são de gravíssimo potencial ofensivo, esse prazo limite é de 20 anos. Se o Estado não consegue em 20 anos punir uma pessoa que praticou um crime de homicídio, nós temos que convir que o Estado então fracassou no seu direito de punir. Daí surge o que nós chamamos de prescrição. A natureza jurídica da prescrição, a prescrição é um instituto de direito material, portanto é um instituto de direito penal. E é uma causa extintiva da punibilidade. Quando nós vimos a aula de causas extintivas da punibilidade, eu falava que eu não ia falar muito sobre a prescrição, porque nós vamos ter 3 aulas só sobre prescrição. Então aqui é a aula, tudo que você queria saber de prescrição e nunca teve coragem de perguntar. Então, ela é uma causa extintiva da punibilidade, por isso ela apareceu lá como causa extintiva da punibilidade, e a extinção do processo é uma mera consequência. Se aquele crime prescreveu, a extinção daquele processo é a mera consequência da força da prescrição. Eu tenho a diferença entre prescrição e decadência. A decadência extingue o direito do ofendido de promover a ação penal privada ou de autorizar a sua promoção pelo Ministério Público. A ação penal pública não extingue diretamente o direito de punir, mas o de dar início ao processo. Quando nós falamos de causa extintiva da punibilidade, eu deixei bem claro para vocês que quando há a decadência ocorre nos crimes de ação penal privada, exclusivamente privada, em que o ofendido que foi vítima de um crime de ação penal privada, cuja titularidade é dele, deixou de promover a ação penal no prazo que lhe cabia fazer. Então aí, se ele deixa de mover a queixa no prazo de 6 meses, a contar da data em que ele toma conhecimento de que é o autor da infração, eu vou ter a decadência. Como também terei a decadência se aquela pessoa deixa de representar ao Ministério Público no prazo de 6 meses, a contar da data em que ela toma conhecimento de quem é o autor da infração, para que o Ministério Público promova a ação penal pública condicionada à representação. Naqueles crimes de ação penal pública condicionada à representação, a parte tem que entrar com a representação. Se ela não entra com essa representação autorizando o Ministério Público a mover a ação penal, nós vamos ter a decadência. Reparem que a decadência é a perda do direito de dar início à ação. E a prescrição é a perda do direito de punir. Decadência é perda do direito de dar início à ação. Prescrição é a perda do direito de punir. Então, sem o processo é impossível a satisfação da pretensão punitiva e é também considerada uma causa extintiva da punibilidade. A decadência e a prescrição são causas extintivas da punibilidade. Se houver decadência ou se houver prescrição, em ambas as situações, nós não vamos poder punir a pessoa, tanto pelo decurso do prazo na prescrição,
quanto pela inércia do querelante promover a ação penal privada exclusiva no prazo de 6 meses, ou representar ao Ministério Público naqueles casos em que eu tenho ação penal condicionada à representação. Bom, quais os fundamentos da prescrição? Basicamente são 2. Inconveniência de se punir alguém muito tempo após o crime, combater a ineficiência do Estado. Ora, mesmo um crime de homicídio, que é um crime grave, que atentou contra a vida de uma pessoa, é inconveniente você punir um homicida 20 anos depois da prática do crime. Já se passou muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, hoje mesmo lá na promotoria chegou uma senhora dizendo: olha, doutor Franklin, eu não tenho mais interesse em mover ação penal contra o meu marido, porque já se passaram 2 anos. Então, no calor dos acontecimentos, eu queria que ele fosse punido, agora não tenho mais interesse. Então, o processo, de alguma forma, ele foi criado para demorar, para que a parte pudesse refletir sobre aquela situação. E, evidentemente, a questão de combater a ineficiência do Estado é que a prescrição, senhores, é uma punição para o próprio Estado. O Estado se autopune quando ele não consegue punir uma pessoa, quando ele não consegue condenar uma pessoa, quando ele não consegue mover um processo contra uma pessoa naquele prazo que o próprio Estado determina. Então ele também tem um prazo para exercer o seu direito de punir. Bom, crimes imprescritíveis. Na prova da OAB de concurso, pode cair uma prova objetiva, uma pergunta simples, né? É possível, a Constituição Federal, ela previu crimes imprescritíveis, aquele que não há prescrição? Sim. E quais são eles? Como os crimes imprescritíveis estão elencados no texto constitucional, o legislador infraconstitucional não pode ampliá-los, porque ele é uma cláusula pétrea. Esses crimes estão previstos no artigo 5º da Constituição. Portanto, não é o legislador ordinário que vai ampliar. Isso daí teria que ser feito através de uma emenda constitucional, porque eles são cláusula pétrea, ok? Então, são 2 crimes de racismo, assim definidos na Lei 7.716 de 89, e ações de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático. O racismo, não confundam, o racismo é diferente da injúria racial. Se você chama uma pessoa de macaco, se você chama uma pessoa de preto, você não está praticando racismo, você está praticando injúria racial, ou seja, você está proferindo uma palavra pejorativa contra a honra subjetiva daquela pessoa. O racismo previsto na Lei 7.716 de 89 é a segregação, é a marginalização, não só do negro. O racismo está relacionado à cor, raça, etnia, religião e procedência nacional. Então eu posso, por exemplo, condutas de crime de racismo. A pessoa impede que o cidadão seja atendido no seu supermercado porque ele é negro. A pessoa impede que o judeu ingresse no elevador social porque ele é judeu. A pessoa impede que aquele cidadão seja atendido no restaurante porque ele é paraibano, ele é da Paraíba. E assim eu tenho um exemplo de racismo. O racismo é isso. Eu não sei se vocês chegaram a ver aquele filme, O Mordomo da Casa Branca, está no Netflix. Há muitos anos nos Estados Unidos, os negros não podiam comer no mesmo local dos brancos nas lanchonetes.
havia uma segregação, e essa segregação é que é o racismo. Só para entender a diferença entre racismo e injúria racial. E a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito é o que nós tivemos, por exemplo, na época da Guerrilha do Araguaia. A Guerrilha do Araguaia foi um movimento, eu não estou aqui para criticar, fazer apologia, nada. Estou aqui apenas analisando como um jurista. Qualquer guerrilha que seja praticada com o objetivo de subversão do status quo, hoje, do Estado Democrático de Direito brasileiro, ela é uma ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático. E essa ação de grupos armados, ela é imprescritível. Racismo e ação de grupos armados não prescreve. Mesmo passado 20, 40, 100 anos, vai sempre ser possível a punição. Ok? Bom, momentos de reconhecer a prescrição. Professor Franklin, quando é que eu vou reconhecer a prescrição? A prescrição, ela é reconhecida em dois momentos. Até o trânsito em julgado da sentença. Se a prescrição ocorrer antes do trânsito em julgado, o Estado perde completamente qualquer direito punitivo sobre o delinquente. É uma prescrição antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Se isso acontecer, quando eu digo ele perde o direito de toda e qualquer punição, significa que ele não tem como aplicar nenhuma pena privativa de liberdade, nenhuma restritiva de direito, nenhuma multa. Agora, perder o direito de punir não significa perder as outras responsabilidades. O Estado pode deixar de punir pelo decurso de prazo, penalmente, mas a vítima que sofreu aquela lesão ao seu bem jurídico pode mover uma ação civil e buscar a reparação? Pode, mesmo que o crime já tenha prescrito, tá? Agora, eu tenho também, ficam afastados todos os efeitos da condenação, equivale a uma absolvição. Todos os efeitos da condenação. Se há prescrição antes do trânsito em julgado, eu não vou considerar o acusado reincidente, eu não vou considerar no próximo processo que ele já foi responder o processo e, portanto, não pode ser beneficiado pelo SUSI ou não pode ser beneficiado pelo livramento condicional, porque o processo que prescreve antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória equivale a uma sentença absolutória. Absolutória a nível criminal. Eu não estou falando da responsabilidade civil de reparação do dano ou uma eventual perda da função pública no caso de uma reparação, de uma responsabilidade administrativa. E eu tenho após o trânsito em julgado. Só extingue a pena, subsistindo todos os efeitos secundários da condenação. Se a prescrição ocorrer após o trânsito em julgado, a pessoa já foi condenada, está cumprindo pena, e nesse cumprimento de pena há uma prescrição da pretensão executória. Porque uma coisa é a prescrição da pretensão punitiva e a outra é a prescrição da pretensão executória. Se ele já foi condenado àquela pena, só extingue a pena, subsistindo todos os efeitos. Ou seja, para todos os efeitos, extingue-se a pena, mas ele é reincidente se ele praticar um outro crime. Ele não vai ter direito ao SUSI, ele não vai ter direito ao livramento condicional, ele não vai ter direito à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Ou seja, ele só perde na prescrição da pretensão executória, só se extingue a pena e subsiste todos os efeitos penais. Momentos de reconhecimento da prescrição. Ainda sobre isso, ela é chamada de prescrição da pretensão executória, que começa a ocorrer do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. No momento em que a pessoa foi condenada, tem ainda um prazo recursal, recurso de apelação
nós temos que interpor 5 dias após a decisão. E temos que juntar as razões 8 dias após o recebimento e o deferimento da apelação pelo juiz. 8 dias também terá a parte contrária para juntar as contra-razões. Mas ele pode não recorrer? Ele pode não recorrer. Se ele não recorre, aquela sentença transita em julgado. Transitando em julgado, não cabe mais recurso e, consequentemente, ela se torna lei entre as partes. Se ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade, ele terá que cumprir aquela pena privativa de liberdade. Se ele foi condenado a uma pena restritiva de direito, ele terá que cumprir a pena restritiva de direito. Se ele foi condenado a uma multa, ele terá que cumprir a multa. Então, a partir do momento em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação, eu tenho o início da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória. E detalhe, não começa do dia em que foi proferida a sentença, começa do término do prazo que eventualmente o Ministério Público teria para recorrer, ou o querelante nos crimes de ação penal exclusivamente privada teria para recorrer através do recurso de apelação, que se dá em 5 dias após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Bom, foi não? Uma pessoa pratica um crime, né? Esse crime foi praticado dia 21 de novembro de 2000. O Ministério Público em novembro. Em dezembro, no início de dezembro, oferece a denúncia e por várias situações de habeas corpus, de chincanas da defesa, consegue-se procrastinar a instrução processual. Inclusive, com interposição de recurso especial, recurso extraordinário, se recorre da sentença de pronúncia com recurso em sentido estrito, e finalmente, depois de muito tempo, já em 2010, por exemplo, depois de 10 anos, essa pessoa é condenada. Vamos supor que ele seja condenado no dia 2 de fevereiro de 2010. Ora, se a sentença sai dia 2 de fevereiro de 2010, começa a correr o meu prazo dia 3 para eu recorrer. Se eu for acusação, Ministério Público, eu tenho 5 dias para interpor a apelação. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu não interpuser o meu recurso de apelação até o dia 7 de fevereiro de 2010, o que vai acontecer com aquela sentença? Ela transita em julgado. Significa que daquela decisão não cabe mais recurso. Eu tinha até o dia 7 de fevereiro para recorrer e não recorri. Se era um crime de ação penal exclusivamente privada, eu como querelante tinha até o dia 7 também, que é o mesmo prazo, para recorrer e não recorri. Se eu achei aquela sentença pequena, com uma pena muito pequena, eu vou recorrer, vou buscar uma pena maior. Se eu não recorri, o direito não socorre aqueles que dormem. Não recorri, consequentemente, o que acontece? Aquela decisão transita em julgado. Tá certo? Aquela decisão transita em julgado. E a partir daquele momento, transitou em julgado, o que tem que acontecer? Ele vai cumprir a pena. Execução da pena. Ele vai começar a execução penal. Ele vai ser feita a certidão do trânsito em julgado, vai ser feito a guia para que ele cumpra a pena. Se for uma pena privativa de liberdade, ele vai para a cadeia. É simples, assim. Bom, então, espécie de prescrição. Eu tenho a prescrição da pretensão punitiva. Então, o nome da prescrição da pretensão punitiva é aquela que ocorre antes do trânsito em julgado.
e a prescrição da pretensão executória, que é aquela que ocorre após o trânsito em julgado. Então, prescrição da pretensão punitiva antes do trânsito em julgado. Prescrição da pretensão executória depois do trânsito em julgado. Prescrição da pretensão punitiva antes do trânsito em julgado. Prescrição da pretensão executória depois do trânsito em julgado. Tá bom? Beleza. São as espécies. Nessa primeira aula, nós vamos falar da prescrição da pretensão punitiva. Já para o final, lá para a aula 3 de prescrição, vocês vão ficar curiosos, mas nós vamos falar já no final da prescrição da pretensão executória. Ok? Então vamos lá. Prescrição, parte especial. Gente, os dispositivos da prescrição estão previstos na parte geral do Código. A prescrição, ela está prevista na parte geral do Código. Todos esses dispositivos da parte geral do Código se aplicam aos crimes previstos na parte especial do Código. Na parte especial do Código estão os crimes, né? Todas as condutas típicas e suas sanções, e na parte geral estão dispositivos que se aplicam na parte especial, entre eles a prescrição. Então, somente depois do julgamento definitivo de todos os recursos interpostos, quando houver, é que se poderá cogitar da prescrição da pretensão executória. Por quê? O professor Franklin tem um recurso pendente de apelação que não foi julgado, tem um recurso especial pendente, tem um recurso extraordinário pendente, tem um recurso em sentido estrito pendente da sentença que pronunciou aquele acusado, submetendo a julgamento perante o tribunal do júri. Eu posso falar em prescrição da pretensão executória? Não, porque a prescrição da pretensão executória só ocorre quando há o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, quando não cabe mais nenhum recurso, ou quando os recursos que foram interpostos, todos eles já foram julgados. Tá? Visto que só aí a sentença terá definitivamente transitado em julgado e se convertido em título executivo judicial em favor do Estado. Nós vamos fazer um júri amanhã, a partir das 8 horas da manhã, em ponto, em que o crime ocorreu dia 21 de novembro de 2000. 21 de novembro de 2000. Fazem, né? Faz 14 anos. Muito bem. E por que o acusado até hoje não sentou no banco dos réus? Porque nós tivemos vários recursos. Recurso da pronúncia, recurso em sentido estrito da pronúncia, recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o Supremo, e só agora, depois que todos os recursos foram julgados, é que ele vai então sentar no banco dos réus. Então veja que é preciso que a sentença definitivamente tenha transitado em julgado e se convertido em título executivo judicial para que eu possa executar a pena. O júri amanhã vai decidir. Aquela decisão de amanhã ainda cabe mais recurso. Se a sentença tivesse transitado em julgado amanhã, depois da manhã eu já poderia começar a executar a pena, porque aí ela já teria transitado em julgado, ok? Então, fixando bem, enquanto não transitar em julgado a sentença penal condenatória, ele é considerado inocente. Inocente. Muito bem. Prescrição da pretensão punitiva, PPP. Subespécies. PPP, pena abstrata. Olha, PPP, o que é PPP, gente?
Ah, professor, não sei o que é PPP, não é partido não. É prescrição da pretensão punitiva. Quando eu colocar PPE, prescrição da pretensão executória, a prescrição da pretensão punitiva, PPP, se subdivide em PPP pela pena abstrata, PPP intercorrente, superveniente à sentença condenatória, PPP retroativa e PPP perspectiva, projetada, antecipada ou virtual. O senhor pode explicar essas PPP para a gente? Eu estou aqui para isso, né? Bom, primeiro a PPP da pena abstrata. E essa é uma das mais simples, por quê? Na hora em que a pessoa é condenada e se diz, olha, ele foi condenado a 10 anos de prisão, eu tenho uma pena abstratamente combinada. Em cima daquela pena abstratamente combinada, eu vou fazer o cálculo da prescrição. Então, prescrição da PPP pela pena abstrata é a pena que foi abstratamente combinada na sentença ao acusado. Quando nós falamos em prescrição intercorrente, superveniente à sentença condenatória ou posterior, é a prescrição que ocorre, ela intercorre, ela acontece nesse período do processo. Quando eu falo em prescrição retroativa, é aquela que vai retroagindo andando para trás, da data do fato, da data da pronúncia, para a data da denúncia, para a data do fato. E a prescrição projetada, antecipada ou virtual, é aquela que eu vou projetando para frente. Professor, não entendi nada, mas também não é para entender ainda. Nós vamos falar de cada uma delas de per si, vamos fazer o cálculo no quadro para que você entenda tudo. E você tem que prestar muito atenção, porque 1 minuto da sua atenção sobre prescrição pode ser a sua maldição. Então presta atenção, vamos lá. PPP pela pena abstrata. Agora sim, vamos começar falando delas. A prescrição começa a correr na data do crime. O crime foi praticado hoje, começa a correr o prazo prescricional, data do fato. Então a regra é que a PPP varia de acordo com a pena privativa de liberdade. A prescrição é calculada pela maior pena possível quando for impossível prever a pena aplicada em concreto. Então a pena abstrata é aquela que ainda não tem uma pena concreta. Tem uma leve possibilidade dele vir a pegar 30 anos de cadeia, 15 anos de cadeia, 2 anos de cadeia. É uma coisa que ainda está abstrata, não é concreta. Então, nesse cálculo, como ela é abstrata, eu tenho que calcular pela maior pena possível. Jogar naquele cálculo da pena, das circunstâncias judiciais, das agravantes, das causas de aumento, jogar tudo que mais poderia aumentar a pena. Nessa prescrição da pena abstrata, eu tenho que jogar para cima, né, o cálculo da pena, nunca jogar para baixo, porque eu tenho que tentar chegar ao máximo de pena possível aplicável àquela pessoa, apenas para o cálculo da prescrição. Então, exemplo, o homicídio qualificado prescreve em 20 anos, pois a pena varia de 12 a 30 anos de reclusão. Mesmo que ele pegue 12 anos, o crime vai prescrever em 20 anos. Eu já explico isso. As circunstâncias judiciais e as agravantes e atenuantes não são consideradas no cálculo da PPP pela pena abstrata, pois não alteram os limites da pena. Quando nós falamos